tarde, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessa minha história, depois de tantos anos de formado aqui no ITA. Mas a gente pode já colocar no modo exibição, por favor. Isso. Ops. Bom, vamos lá. Então, como foi dito, me formei pela turma 68, e na época eu fazia estágio com o professor 15. Ele arrumou alguns projetos e, enfim, como estagiário, eu fiz o estágio e fiz o trabalho de formatura aqui com o professor. E mais tarde consegui um projeto, conseguimos como consultores o projeto na Consul em Joinville, e eu fui lá para projetar a nova fábrica da Consul, nova naquela época, claro. E foi uma experiência muito bacana de engenharia, e eu precisava de dados para projetar a fábrica, afinal, para que capacidade. Então, eu tinha que fazer um planejamento de demanda, como seria a produção dali a 10 anos. E foi quando eu comecei a usar computadores para fazer essas coisas, e deu certo. Mais tarde, então, nós compramos um computador, implementei sistemas de ERP, enfim, deu tudo certo. E mais tarde a empresa foi vendida e eles já tinham, evidentemente, pessoas, foi vendida para a Whirlpool, e a Whirlpool tinha engenheiros, evidentemente, que já faziam aquilo que eu vinha propondo. De maneira que, mais tarde, eu fundei a DataSul e passei a implementar sistemas praticamente para 4.000 empresas no Brasil. Eu digo que a tecnologia só faz sentido quando ela vem eliminar uma restrição. E se ela elimina a restrição, ela tem que mudar a regra de negócio. Se não mudar a regra de negócio, de nada valeu a tecnologia. O ERP nasceu quando a tecnologia era cliente-servidor. O ERP veio para integrar o sistema de gestão de uma empresa. A tecnologia evoluiu, nós temos banda larga, nós temos toda a tecnologia de nuvem, mas os ERPs continuam integrando o sistema de uma empresa. E eu criei a NeoGrid com o objetivo de integrar as empresas. E mais tarde, então, foi essa a ideia, como que nós podemos integrar as empresas numa cadeia de suprimento. Então, é por isso, enfim, essas duas empresas. E mais tarde, eu com essas ideias, enfim, inovadoras, mais tarde, quando o governador assumiu lá em Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, ele falou: Miguel, você que é da tecnologia, você não consegue simplificar o sistema tributário? E aí eu mergulhei nessa também, a questão de 20 anos atrás, e vim com uma proposta bastante simples, eu vou comentar no decorrer, e no fim, hoje, o que a gente chama de split payment, a reforma tributária, foi uma proposta minha e que foi aceita por todos que estiveram envolvidos na reforma tributária. Então, essas ideias que a gente fala, inovação, são as regras de negócio, e isso está aplicado nesses conceitos da reforma tributária. E criamos o Instituto do Strava Brasil com o deputado Raul. E criei também o Instituto Miguel Brabi para disseminar o conceito do TOC para a educação, onde a gente já ensinou 200 professores de como ensinar as crianças a pensar e tomar decisões por si só. Então, quanto mais rápido as crianças aprendem a pensar e não serem influenciadas pelos outros,
Esse é o objetivo, esse é o conceito. Muito bom, agora foi. Então, está aqui o Eliyahu Goldratt, em alguns dos eventos que eu trouxe ao Brasil. O Eliyahu Goldratt, eu havia lido um livro dele, A Meta, isso foi nos anos 90 alto, e acabei, numa viagem a Israel, conhecendo uma empresa de tecnologia que desenvolveu um software usando esses conceitos do livro A Meta. Eu convidei o Eliyahu Goldratt para vir ao Brasil fazer um evento para a minha empresa, na época da DataSul, e ele veio, claro, eu não conhecia, paguei os honorários dele, mas o bacana é que eu fiquei no mailing list dele e ele com frequência me chamava para os eventos que ele tinha e eu, enfim, passei a fazer parte do grupo de consultores e o meu objetivo era desenvolver aplicativos dentro dos conceitos da teoria das restrições. Bom, convivi com ele muitos anos e ele nas férias, inclusive, ele sempre dispunha de algumas horas, alguns dias e me convidava nas férias dele para conversar. Bom, e finalmente a última vez foi em 2011 e foi na casa dele em Israel, quando ele começou a ter os primeiros sintomas de saúde e ele veio falecer alguns meses depois. Então ele nos deixou em 2011, mas foi um contato muito próximo, aprendi muito com ele em Goldratt. Então ele escreveu o livro A Meta, e A Meta foi o grande sucesso, aonde ele fala exatamente, é uma novela de um empresário, onde a empresa tinha muitos problemas, e ele encontrava um consultor periodicamente, e esse consultor lhe ensinava mas ensinava sempre a pensar, e ele pensava e concluía por si só, e fazia perguntas e concluía por si só, e ele lançou o que chama da teoria das restrições, e que muitas empresas, pelo simples fato de comprar o livro, conseguem resultados excepcionais. Comprar o livro, evidentemente, é aplicar os conceitos, não basta só comprar. Mas então esse foi o primeiro livro, onde ele ensina a otimizar a produção. Mas depois que você otimiza a produção, tá bom, mas agora a minha restrição não é mais a máquina, a minha restrição é vendas, porque eu tenho capacidade suficiente e não estou vendendo. Aí ele desenvolveu todo um conceito de marketing, todo um conceito de vendas, utilizando a teoria das restrições. Aí ele desenvolveu contabilidade de ganhos, que é contrário ao que a gente faz de contabilidade de custos. E desenvolveu o sistema de gestão de projetos. E desenvolveu o sistema o thinking process, que é como resolver problemas complexos. Bom, e assim ele escreveu vários livros. O primeiro foi A Meta, o último livro foi A Escolha. A Escolha se refere a como que uma pessoa pode ter uma vida dignificante, o que você pretende deixar como legado. E é um livro muito interessante para jovens estudantes de pensar no seu futuro, como que ele vai direcionar o seu futuro. Bom, no livro A Meta, ele fala dos 5 passos da teoria da restrição. Então, toda vez que nós temos um fluxo, nós temos um gargalo. Então, imagine que a gente tenha uma máquina que faz 100 por hora, 100 por hora, 80 por hora, 100 por hora e 100 por hora. Você fala, lógico, eu entendi, essa máquina de 80 por hora é o gargalo. É verdade. Mas só que quando você vai lá no fim da linha, não está saindo 80 por hora, está saindo 60 por hora. E fala, pois é, e agora? Né? Por quê? Então, o que ele fala? Primeiro, identificar a restrição. Foi fácil. É a máquina de 80 por hora. Decidir como explorar a restrição, ou seja, se no final da linha está dando 60 por hora, mas por quê? É porque
o operador dessa máquina, ele interrompeu porque foi ao departamento pessoal, porque foi no banheiro por causa disso ou aquilo, e no momento que ele parou, evidentemente, a máquina parou e não está dando os 80 por hora. O problema de manutenção, o problema da máquina anterior que não forneceu as peças. Então, nós vamos decidir como explorar a restrição. E no exemplo fala, bom, então se o operário vai sair, tem que ter um operário para substituir, e aí você está decidindo como, de fato, aquela máquina não vai parar. Então, vai decidir como explorar a restrição, subordinar tudo e todos a essas decisões, e só quando estiver, de fato, saindo os 80 por hora, lá no final da linha, e a gente entender que eu tenho uma demanda maior que 80 por hora, daí sim nós vamos elevar a restrição. Então, muita gente acha que assim, eu conheço, eu pratico isso, eu identifico a restrição, vou lá e elevo. Mas não é. Primeiro é decidir como explorar a restrição. E aí nós vamos explorar e ter eficientemente em todo sentido. Depois que elevou a restrição, agora vamos voltar ao passo 1, porque você levou aquela máquina de 80, você comprou uma outra de 120, e qual é a nova restrição que você vai ter? Bom, tem todo um desenvolvimento em cima disso. Esse é o processo da melhoria contínua focada na restrição. Então, todos vocês ouviram falar de melhoria contínua, mas muitas vezes o que se fala de melhoria contínua é querer melhorar tudo. E quando a gente fala da restrição, é melhoria contínua focada na restrição. E isso muda tudo, é o ponto da alavanca. Eu gosto de falar de ortodoxia. Ortodoxia é tudo que fazemos, não sabemos por que fazemos, mas continuamos fazendo. A gente está acostumado a proceder em determinados processos. Eu diria que as ortodoxias no mundo do negócio estão relacionadas às restrições tecnológicas. A maioria das regras de negócio que existem hoje, elas têm a sua origem em alguma restrição tecnológica. Então, nós tínhamos uma restrição, mas nós vivíamos sem celular, nós vivíamos, enfim, sem sistemas bancários, e criou-se regras de negócio naquele tempo. O fato é que, muitas vezes, a restrição tecnológica foi eliminada, mas as regras continuaram as mesmas. Então, um dos exemplos que eu gosto é falar de hotel. Por que hotel, o check-in é meio-dia, o check-out é meio-dia? Porque quando não tínhamos tecnologia e a reserva era feita num sistema manual, era muito difícil atender a necessidade de cada hóspede. Então, convencionou-se que o hóspede entra meio-dia, sai meio-dia, porque usavam um papelzinho quadriculado lá e nas células colocavam o nome do candidato. E funcionava assim. Mas daí veio a tecnologia, os engenheiros de software encheram as paredes de papel marrom e fizeram uma reengenharia de processo. Mas disseram, vocês podem mexer, se vocês quiserem, mas o hóspede entra meio-dia, sai meio-dia. Então, isso é uma ortodoxia, porque a tecnologia veio exatamente liberar daquele conceito, liberar daquela restrição. E aquilo foi como dado, a ortodoxia, dado como uma necessidade do sistema, não é. E nós viajamos pelo mundo inteiro, eu tenho certeza que todos aqui já tiveram dificuldade de chegar no hotel e falar, não, seu quarto só vai ficar pronto para hora, enfim, essas coisas que vocês conhecem. Isso não é mais um problema de tecnologia, é uma ortodoxia de uma regra de negócio que não foi modificada após terem nos libertado, após a tecnologia ter nos libertado. Da mesma forma, eu, na reforma tributária, bom, aqui eu estou falando ainda do hotel. Aqui, achei.
Então, existem 6 perguntas sobre a tecnologia. Então, quando nós tivermos uma nova tecnologia, nós temos que perguntar qual o poder dessa nova tecnologia? Qual a restrição que a tecnologia elimina ou reduz? Quais as regras de negócio que usamos hoje para contornar a restrição? Quais as novas regras de negócio que devemos usar agora que não temos mais a restrição? E quais as mudanças devem ser adicionadas aos sistemas atuais? E, afinal, como implementar a mudança? Então, toda vez que temos uma nova tecnologia, que temos um novo sistema, nós temos que passar sistematicamente por essas 6 questões. Então, qual é a restrição que essa tecnologia veio eliminar? Então, no caso do hotel, eles fizeram isso, mas não observaram. E talvez, eu aqui coloquei as respostas que seriam no caso do hotel, mas por questão de tempo não vou detalhar. E da mesma forma, para a reforma tributária, eu passei por um processo semelhante. Qual o poder da nova tecnologia e coletar os impostos sobre consumo em tempo da liquidação financeira? Qual é a restrição que a nova tecnologia elimina ou reduz? Então, anterior à tecnologia, tínhamos o cheque e o cartão com relevo, que permitiam apenas um débito e um crédito. Então, o cheque, você passava, era um débito e um crédito, uma pessoa pagando para outra pessoa. Não era isso? O cartão com relevo, na verdade, eram 2 cartões, um do consumidor e outro do comerciante. Passava aquilo, debita aqui, credita ali. Bom, esta era uma regra de negócio que foi criada quando não existia tecnologia. Veio a tecnologia, os computadores na nuvem, todo aquele negócio de banda, e fizeram as maquininhas e fizeram os boletos. O boleto vai lá, ele tem um valor, ele faz um débito e um crédito. E o cartão de crédito, embora por aproximação e não sei o quê, ele faz um débito e um crédito. Aí eu falei, eu tenho uma ideia. Então, antes da tecnologia, temos o cheque e o cartão com relevo que permitiam apenas um débito e um crédito. E aí o consumidor paga o imposto do comerciante, que terá que repassar o imposto ao governo. Com a tecnologia de nuvem, internet e banda larga, é possível fazer um débito e vários créditos, permitindo fazer um split do pagamento, creditando os impostos diretamente no governo. Então você passou o cartão e vai colecionar o imposto automaticamente, e isso é uma mudança drástica, e o Brasil passa a liderar, estar num dos melhores sistemas do mundo, o sistema de VA. Eu quero lembrar aqui, uma coisa é tecnologia, e a outra coisa é a alíquota, não vamos confundir. A alíquota alta é porque o governo gasta muito, ou porque precisa dessa arrecadação. Mas o sistema, ele é um dos melhores sistemas que a gente vai ter, toda a integração e fazendo essa operação no ato. Bom, tem também o conceito de muitos átomos locais ou um único átomo global. O fato é que nós aprendemos a definir o nosso espaço e queremos fazer desse nosso espaço o nosso átomo local. E toda vez que a gente procura melhorar esse espaço, nós geramos efeitos indesejáveis fora desse espaço. E eu diria, o átomo local é como o ar-condicionado, que ele esfria de um lado, mas esquenta do outro. E, portanto, o átomo global não é a soma de muitos átomos locais. Deu para entender? Aí, quando você fala, o Trump
ele está dentro do ótimo local. Agora é os Estados Unidos e a gente vê os efeitos indesejáveis que está se criando. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas ele está nitidamente trabalhando para o seu ótimo local. Nós vamos ver em apresentação, o professor Daniel também vai se referir a isso, que muitas vezes você tem um departamento ou as máquinas numa empresa, e era o meu trabalho de formatura, aonde a máquina não podia parar. Então, cada máquina, ela precisaria ter eficiência de 100%. Mas, se isso é uma linha, eu não posso ter todas as máquinas funcionando a 100%. Então, o que eu aprendi a fazer é que a máquina tem que trabalhar a 100%, a máquina não pode parar. E não é isso. Então, a fábrica é uma combinação de vários departamentos, mas um deles é o departamento gargalo. E as máquinas têm que trabalhar na capacidade limitada por aquele gargalo. Se é 80 por hora, todo mundo vai trabalhar em 80 por hora e vai ter ociosidade em muitas máquinas. Então, é um conceito que a gente aprendia lá atrás, no conceito do ótimo local. E agora a gente passa a entender que nós temos que trabalhar para o ótimo global. Então, portanto, o ótimo global não é a soma de muitos ótimos locais. O Brasil que vivemos hoje, no sistema tributário, ele é o resultado de muitos ótimos locais, onde o pessoal da indústria quer reduzir o seu imposto, onde o pessoal do comércio quer justificar não sei o quê, os advogados vão lá e falam, não, mas veja bem, a alíquota é muito alta para nós advogados, e assim, o pessoal de saúde, e o que nós temos hoje era a briga entre os estados, briga entre municípios, e nós temos hoje o tal do, quer dizer, não temos o ótimo global, o que nós temos é a soma de muitos ótimos locais, e que a gente já sabe que não deu certo. Bom, agora vou entrar um pouco mais entre produção e projeto. Como é que eu estou de tempo? Alguém está controlando? É isso. Bom, qual a diferença entre produção e projetos? Então, aqui seria uma discussão bacana, mas como a gente tem pouco tempo, eu vou direto à resposta. Muita gente fala, bom, é que produção é contínua e projeto você faz uma vez e para. Não é bem isso, porque você pode ter uma produção contínua, que você trabalhou 2 dias, depois você mudou e vai fazer outro produto. E o conceito é que dentro do ótimo local, o caminho para garantir que o projeto termine no prazo é fazer com que cada tarefa termine no prazo. Então, se nós fizermos uma atividade que ela já levou 5 dias, mas também já levou 8 dias, e eu tenho que dizer quanto tempo eu vou levar para fazer essa atividade, eu vou dizer 8 dias. Mas veja que a variabilidade, ela pode ser a variabilidade ela pode ser maior. Então, se você tem uma operação que você tem uma pouca variabilidade, a probabilidade de você estar aqui na moda, né? A probabilidade é maior de você acertar. Então, aqui você até poderia dizer 5 dias, que eu estou dizendo 5%. Mas aqui, como a variabilidade é maior, você acaba colocando a tua segurança dentro da atividade. Então, a diferença entre produção e projetos é que cada vez que você executa aquela atividade, na produção a variabilidade é pequena e no projeto a variabilidade é grande. Então, quando você fala que é 5 dias numa produção,
Você pode garantir fazer um scheduling da semana toda e você vai levar 5 dias. Quando é um projeto, você fala, bom, é 5 dias, mas eu posso levar 8, eu posso levar 10. Então, em projeto existe uma grande variabilidade na execução das atividades. E aí, o sistema que faz gestão de produção não é o mesmo sistema que faz a gestão de projeto. Porque você tem a variabilidade. Estou conseguindo me expressar aqui? Bom, quanto maior a incerteza, maior o prazo. E quando a gente tem vários projetos simultaneamente, muitas vezes o que a gente vê é isso aqui. Então, o que a gente conhece de sistema de projeto hoje, você fala, bom, eu tenho um MS Project que eu consigo colocar um projeto e ele está administrando as minhas atividades nesse projeto. Mas eu falo, eu gostei, eu vou fazer um outro projeto que usa os mesmos recursos. E vou fazer um terceiro projeto compartilhando recursos. Então, quando você usa a gestão de um projeto, você fala, eu tenho recurso infinito, você pode dizer que esse aqui é o teu caminho crítico. Mas quando a tua limitação, a tua restrição é o recurso, que pode ser recurso humano, pode ser uma máquina ou pode ser dinheiro. Então, quando você tem recurso, você não consegue fazer vários projetos simultaneamente. E você agora, o crítico não é o caminho crítico, mas é o recurso que é crítico. E agora, então, nós vamos ter que administrar como é que nós vamos enfileirar os elefantes para que todo mundo passe de acordo com os recursos, que o recurso limitante aqui é a porta lá de passagem. Bom, aí a gente fala, porque tem ainda um projeto, a síndrome do estudante. Tem estudante aqui? O que é a síndrome do estudante? É a procrastinação. Então, embora você colocou uma folga na atividade, você falou 5 dias, mas eu já levei 8, eu botei 3 dias de folga, as tarefas são executadas a nível de urgência, mas é no último momento. Então, o professor chega na sala de aula e fala, eu vou dar um trabalho para vocês entregar amanhã. Aí todo mundo reclama e fala, amanhã não, professor, para a semana que vem. Aí o professor dá uma semana de folga para fazer. Quando é que o pessoal vai fazer o exercício? Na véspera. Então, embora você aumente a segurança, o pessoal acaba fazendo isso no último dia. Então, bom, e a lei de Parkinson, a gente diz que o trabalho se expande para preencher todo o disponível. Se você deu 8 dias para fazer, ele vai ocupar os 8 dias para fazer. E, finalmente, a lei de Murphy, que se alguma coisa der errado, vai acontecer. Bom, o Elias Ruggiero escreveu um livro, Corrente Crítica, e eu já vou rapidamente dar o conceito rapidamente. Então, imagine, isso aqui é um projeto simples, e tem aqui a duração das atividades e o amarelo é o recurso. Então, olhando isso aqui, a gente diria que a corrente crítica é 36 mais 20 é 56, o caminho crítico. Isso é o que a gente está acostumado a fazer. Bom, mas só que aqui a gente falou, bom, eu só tenho um amarelo, como é que eu vou fazer? E aí o sistema tem que... Então, a corrente crítica, a duração de um projeto, é o caminho mais longo de tarefas de recursos dependentes. Isso. Então, agora nós eliminamos o conflito do recurso. E agora, a corrente crítica ela é 68 dias. Mas todo mundo acompanhou, né? Legal? Bom, só que agora nós vamos fazer o seguinte. Quando foi perguntado e dada a variabilidade, todo mundo colocou a segurança dentro das atividades. Ótimo local. E nós falamos assim, não, nós não queremos que você coloque a segurança dentro da atividade. Eu quero que você nos informe o tempo seco, o touch time.
O touch time seriam 3 dias. Então, coloca 3 dias. Aqui, como mera didática, nós vamos admitir que o touch time é metade. Então, lá 10 dias virou 5, virou 8 dias, só para efeito didático. Mas, a rigor, a gente deveria explicitar o touch time de cada atividade. E aí, nós vamos ver que temos 5 dias, ou seja, tem aqui 8, tem 24, 34, e a segurança que foi removida, como ótimo global, nós colocamos os 34 dias no final do projeto. Então, agora, esse pessoal aqui tem tempo seco, mas a segurança foi para cá, e enquanto eu não meço, eu não posso gerenciar. Então, quando estava tudo embutido, eu não tinha como gerenciar esses tempos. Agora que eu separei esses tempos, eu tenho como gerenciar esse buffer. E agora o meu próximo passo é o seguinte: isto aqui ficou meu buffer no final do projeto, e aqueles 34 dias, como agora ele é uma segurança para todas as atividades, eu não vou ter todas as atividades atrasando simultaneamente. É como o buffer é como um cálculo de seguro, que nem todos os carros vão se acidentar no mesmo tempo. Então, o buffer, que era de 34 dias, nós falamos agora esse buffer é metade. E vamos ter 1/3 é o buffer verde, amarelo e vermelho. E aí, a gente, então, aqui, para proteger a corrente crítica, então essas atividades se atrasarem, elas iriam impactar no projeto como um todo. Então, nós colocamos aqui um buffer para proteger a corrente crítica. Bom, então, o sistema, se a gente tem vários projetos rodando no MS Project que utilizam os mesmos recursos, nós não estamos gerenciando nada, porque isso é quase que uniforme, que todas as empresas, elas têm vários projetos utilizando os mesmos recursos, e você tem que dizer esses diversos recursos, o que eu vou fazer agora. Então, o que nós temos com o CCPM, que é a corrente crítica, o sistema vai administrar de maneira que a gente enfileira os elefantes, mande dizer, e cada um vai passar no tempo certo. E aqui nós temos, então, o gerenciamento do buffer. Então, diariamente, em vez de se reportar qual foi o esforço naquela atividade, então, era 5 dias. Ele vai trabalhar um dia e, de repente, ele vai falar, pô, não deu, porque aconteceu isso, aquilo, quanto tempo você precisa de touch time para encerrar teu projeto? Ele fala, eu vou precisar de 5 dias. Aí o outro, que tinha, sei lá, 7 dias, fala, quanto tempo você vai precisar para encerrar seu projeto? De repente ele fala, olha, as coisas aqui foram bem, passou um dia, ele fala, agora em 3 dias eu termino. Então, diariamente, quando se reporta as atividades, se reporta quanto tempo falta para terminar. Deu para entender? Então, agora, se vai levar mais tempo ou menos tempo, nós estamos diariamente calculando a penetração no buffer. Então, quando deu aquela data final, aquela data é fixa. E o que nós temos é a penetração no buffer. Então, aqui é quanto que já foi feito da corrente crítica. E, então, 20% da corrente crítica penetrou 40 e tantos % no buffer.
E assim nós vamos acompanhando, e se chegar no final do projeto e consumiu todo o buffer, maravilha, mas nós agora temos uma data e temos como definir prioridades. Então você tem os diversos projetos e você vai olhar diariamente quais são os projetos que o buffer está no verde, no amarelo e no vermelho. E esses projetos é que você tem que dar a prioridade. Eu comparo isso como aquele GPS de primeira geração, que você fala, eu vou do ponto A para o ponto B, e ele fala, você vai sair 60 por hora e vai fazer essa rota. Já os GPS atuais, de última geração, eles identificam o trânsito e verificam o melhor caminho. E se alguma coisa acontecer no meio do caminho, ele muda a rota automaticamente. O CCPM faz a mesma coisa, porque ele sempre está te dizendo que quando você terminou uma atividade, o que você vai fazer agora. Então, o mecânico terminou a atividade número tal, falei, agora o que eu faço? O sistema está direcionando o que ele vai fazer agora. Então, cada máquina, cada recurso, rapidamente o sistema, e aqui a gente ainda não usa conceitos de inteligência artificial, mas é fácil usar, e o sistema está dizendo quais as próximas atividades que cada recurso vai fazer. Então, aqui é o PET-CPM que é estático, e aqui é o CCPM, onde dá para ver aqui o buffer, ou não dá para ver também o verde, amarelo e vermelho, e está mostrando a penetração. Bom, o resultado disso, e ainda uma coisa, o ótimo local é fazer com que cada tarefa termine no prazo, mas o ótimo global é fazer com que o projeto termine no prazo. Aqui, e para terminar meu penúltimo slide, lá no Japão, e é um orgulho da nossa comunidade, o Elias Rugodo esteve, quando teve problema em Fukushima, o Elias Rugodo esteve pessoalmente gerenciando os projetos lá daquele desastre no Japão. Então, todas aquelas coisas do lago que todos nós vimos, ele esteve pessoalmente lá, e nós tivemos um evento lá da nossa comunidade de TLC, o prefeito de Fukushima. Então, isso aqui foi alguns meses antes do Elias Rugodo vir a falecer. Então, ele participou desse evento, foi talvez o último grande evento que ele participou, e ele veio falecer alguns meses depois. O prefeito de Fukushima veio fazer uma palestra, um tipo de agradecimento, e lá no Japão, tanto que se falava das técnicas japonesas, ele arrogou, quando ia fazer as palestras, eram palestras de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Então, todas as técnicas japonesas que a gente tanto ouvia foram substituídas pelos conceitos de TLC, inclusive na própria Toyota. E todos os serviços públicos, eu não vou garantir todos, mas muitas obras ela tem que ser gerenciada pelo conceito de CCPM, que é o conceito que nós estamos colocando aqui. Então, mais tarde, nós vamos mostrar cases, como que isso ajudou na indústria aeroespacial, alguns até clientes que nós temos. Eu falei que quanto tempo eu tenho? Acabou de vez? Um pouquinho. Então, aqui eu vou falar da resistência à mudança. Então, quando a gente tem uma mudança, eu falo, é difícil administrar mudança, é difícil conseguir. Então, você tem dois indivíduos que um pergunta para o outro, você resiste à mudança? E ele fala, não, eu não resisto à mudança. Então, fala, olha, lá em cima do morro tem um pote de ouro. Você vai lá pegar? Ele olha e fala, não.
Mas por que você não vai pegar? É porque eu não sei subir morro, eu posso cair, me machucar e andar de muleta. Falei, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar telas de proteção, corrimão, escada, e você não tem problema de segurança. E agora, você vai? Aí ele olha e fala, não. Acontece que ele está na beira do lago, com um guarda-sol, tomando uma caipirinha e olhando a sua sereia que está lá no lago. Então ele está muito belo numa zona de conforto e não há por que sair da sua zona de conforto para subir o morro e pegar o pote de ouro. Mas de repente do lago sai um jacaré que vem pegar ele. Então, para escapar do jacaré, ele tem que subir o morro e por acaso ele vai pegar o pote de ouro. Então, isso é que as grandes mudanças na humanidade não foram feitas em busca do pote de ouro. Os imigrantes que vieram para o Brasil, que foram para os Estados Unidos, eles não foram em busca do pote de ouro, em busca da oportunidade, eles vieram fugindo de ameaças. Bom, o pote de ouro representa o benefício de mudar. A muleta é o risco de mudar. A sereia é o benefício de não mudar. E o jacaré é o risco de não mudar. Então, quando nós temos que implementar uma mudança, nós agora temos que ver quais são os envolvidos na mudança. Então, são os clientes, são os fornecedores, são os empregados, são os acionistas. Isso é uma mudança por hipótese numa empresa. Eu tenho que analisar os 4 elementos: benefício de mudar, risco de mudar, benefício de não mudar e risco de não mudar, mas para os quatro participantes, para todos os participantes. Ou se é uma alteração numa universidade ou uma alteração no ITA, bom, isso envolve quem? Envolve a reitoria, envolve o financeiro, envolve... então, quais os benefícios de mudar, os riscos de mudar, benefício de não mudar, enfim, analisar os 4 elementos para todos os envolvidos e assim nós vamos ter uma gestão de mudança. Então, sempre olhando qual é o risco de mudar e tomar as medidas para atenuar os riscos da mudança. E assim a gente consegue um consenso e consegue fazer uma gestão da mudança. Eu acho que agora é o último mesmo, então é isso. E concluindo, eu digo que inovar é fazer hoje, ou é fazer hoje aquilo que ontem era impensável, de maneira que amanhã seja indispensável. Então está aí a minha palestra hoje, muito obrigado.